Você sua demais? Sua. Você fica vermelho muito rápido quando você vai se exercitar? Ou então você sua dormindo? Será que isso é perigoso? Vamos ver. O suor é algo essencial para quem pratica exercício, né? O suor nada mais é do que o nosso corpo tentando esfriar a nossa temperatura corporal. Tem muitos fatores que influenciam na taxa de suor que a pessoa tem. Temperatura externa, o tipo de roupa que a pessoa está usando. Existem algumas situações médicas, medicações que podem aumentar o suor. Então, assim, é preciso ficar atento para alguns sinaizinhos. Quando o suor é excessivo de noite, quando o suor é excessivo em situações que você não está numa temperatura muito elevada, quando o suor é muito excessivo para exercícios de baixa intensidade. Isso talvez sejam sinais que levem à suspeita que pode existir alguma doença por trás dessa sudorese excessiva. Quanto mais intenso o exercício, maior vai ser a nossa produção interna de calor. Consequentemente, maior vai ser a nossa taxa de suor. Isso não quer dizer que seja nenhum tipo de problema. Muitas vezes as pessoas pensam que quem sua mais é quem não está condicionado. Pelo contrário, as pessoas bem treinadas, o corpo está muito treinado para perder calor e não superaquecer. Ficar vermelho o rosto, ele está também muito associado com essa perda de calor. Significa que existe muito sangue no rosto. E é comum, depois que acaba o exercício, até essa temperatura corporal voltar para o nível normal, que você fique vermelho durante 20, 30, 40 minutos após o exercício. Existem algumas pessoas que ficam com manchas avermelhadas na pele. Isso é bastante comum. Normalmente, existem algumas pessoas com história de alergia, de atopia, que isso acontece com mais facilidade, mas pela própria dilatação vascular, essas manchas podem acontecer em qualquer lugar do corpo. Não quer dizer que isso é doença, a não ser que isso ocorra em situações não relacionadas à prática de atividade física e aumento de temperatura corporal. A corrida é um dos melhores esportes que as pessoas podem praticar. Primeiro, ele é muito fácil, né? Qualquer pessoa pode praticar, simplesmente basta você ter um tênis adequado e uma roupa, em qualquer lugar você pode praticar. E qual que é o grande benefício da corrida? É um exercício de alta intensidade. Então, para quem está buscando perda de peso, para quem está buscando emagrecer com mais facilidade, um exercício como a corrida é um exercício muito bom para atingir os objetivos, fora que condiciona para qualquer outro esporte. O exercício físico, né, quando a gente está se exercitando, por exemplo, uma corrida, a quantidade de ar que a gente tem que respirar a cada minuto aumenta demais. Então, o que acontece? Quando a gente respira demais, a quantidade de alérgenos, de substâncias nocivas, pode desencadear em algumas pessoas, principalmente pessoas que têm rinite, um quadro de rinorreia, que é essa coriza. E existem até situações em que a pessoa desenvolve falta de ar. Mas, quando isso é muito intenso, atrapalha a respiração, obstrui o nariz, aí vale a pena passar por uma avaliação para ver se você não tem uma rinite induzida pelo exercício ou então uma doença alérgica. Tem glândula sudorípara no corpo todo, mas rosto, axila, palma da mão e planta do pé são as regiões que têm a concentração maior de glândulas sudoríparas. Então, existe uma tendência de predomínio de suor nessas regiões. Quando a sudorese ela predomina em uma região só, é preciso avaliar se não existe uma doença chamada hiperidrose, que é uma doença bastante comum, atinge 1% da população. O suor noturno pode ser sinal e sintoma de algumas doenças um pouquinho mais sérias. Por exemplo, doenças infecciosas crônicas, tuberculose, endocardite. Existem alguns tipos de cânceres, existem algumas medicações que causam suor noturno, fases de falência hormonal, pessoas obesas. Então, a sudorese noturna é uma queixa que precisa se valorizar. O suor é uma condição essencial no exercício. A gente diz que não tem como se exercitar sem transpirar. Mostra que a pessoa está fazendo uma intensidade de exercício adequada e com certeza ela vai ter mais benefício para a saúde. A gente sabe que quanto mais intenso o esforço, melhor o benefício para o coração, melhor o benefício para a perda de gordura abdominal, melhor o benefício para controle de fator de risco e mais condicionamento físico você tem. A variação vai depender do horário do dia, da roupa que você está, do sexo, do tipo de alimentação que você tem, então existe uma variação. Pessoas que estão às vezes correndo na mesma velocidade na esteira e vão ter taxas de suor diferentes, isso não é absolutamente normal.
Muito bem, para você não ficar preocupado, né? Tem gente que fala assim, quanto mais eu suo, melhor eu fico condicionado. Você viu aí, né? Que tem coisa aí que é sempre muito mito, né? A gente não pode acreditar em tudo que se lê na internet, não, tá, gente? Internet é terra de ninguém. Então vai, pesquisa, pergunta sempre para um especialista, tá?